A paz do Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor esteja na tua vida, na tua casa e em toda a tua família. Amém. Hoje trago mais uma palavra para o nosso alimento espiritual, para o nosso crescimento na fé. Amém. E hoje vamos falar sobre o deserto. Quando estamos no deserto e nos perguntamos aonde Deus está. Normalmente essa pergunta que nós fizemos quando estamos a passar por um deserto e por um silêncio de Deus, por uma tribulação e não conseguimos ouvir a voz de Deus e nos perguntamos aonde é que o Senhor está, aonde é que nós erramos, aonde nós estamos a errar, o porquê de nós estamos a passar por isso. Amém? Em Deuteronômios capítulo 8, versículo 2, o Senhor diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Amém? Deus aqui estava a falar para o povo de Israel. O povo de Israel, o período que teve no deserto durante 40 anos. O que seria uma viagem de dias, virou uma viagem de anos. O povo de Israel ficou muito tempo no deserto por causa das suas desobediências, reclamações, os seus maus caminhos, e daí eles permanecerem muito tempo no deserto, muito tempo naquele lugar. Amém? Por isso é que o Senhor diz aqui nessa passagem que o Senhor conduziu o seu povo no deserto para humilhá-los e pô-los também à prova, amém? A fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer a Deus ou não. De que forma você se comporta quando você está no deserto? Será que você age como o povo de Israel? Fica a reclamar, a murmurar o tempo todo? O deserto não é o fim. É no deserto onde a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Deus permite que nós vamos ao deserto quando Ele tem grandes planos para a nossa vida no futuro. Então Ele revela esses planos e depois nos leva no deserto para que possamos ser preparados por Ele, fortalecidos por Ele. Amém? Deserto não é para nós reclamarmos, não é para nós murmurarmos, não é para nós nos esquecermos das coisas que o Senhor já fez por nós. É para nós buscarmos o coração de Deus. Deus permite que fiquemos no deserto, aleluia, para buscar o coração dEle, para sermos preparados por Ele. É muito difícil, sim, quando nós já ouvimos a Deus de forma instantânea, quando temos um relacionamento íntimo com Ele e de repente paramos de ter aquilo, paramos de ouvir a Deus. De repente Deus fica no silêncio e nos vimos no meio a tantas tribulações, tantas adversidades da vida e nos perguntamos aonde é que está Deus? Cadê você, Deus? Por que o Senhor não nos ouve? Mas Ele está nos ouvindo, Ele está conosco no deserto. Ele não nos abandonou, mas nós estamos a ser moldados, preparados por Ele. Amém? É no deserto que o Senhor nos avalia, é no deserto que a nossa fé é testada, é no deserto que a nossa paciência é testada, é no deserto que o Senhor vê a quem nós servimos, a quem nós buscamos, porque no deserto Deus também traz fome. Não é? E Deus vê em nós, a fome que temos é fome de Deus ou fome dos prazeres do mundo, ou fome das coisas antigas que tínhamos. O povo, quando estava no deserto, o povo de Israel, começou a praticar coisas erradas, começou a adorar ídolos, sentiu saudade da vida que tinha, por isso é que eles diziam a Moisés: leva-nos para onde saímos, por que é que nos tiraste do Egito? Porque não estavam preparados para passar por aquilo, porque no deserto eles não tinham comida, a comida que eles estavam habituados a comer, não tinham as roupas que estavam habituados a vestir, eles tinham a mesma roupa e comiam a mesma coisa, que era o maná, que era o mel, o leite.
Amém? Então eles queriam voltar à vida que tinham como se fosse a melhor vida para eles, mas não era. Às vezes nós estamos a fazer determinadas coisas no mundo que nos dão prazer e achamos que aquilo é o que o Senhor quer para nós, aquilo é que nos faz bem. Não, não faz. Quando o Senhor tem um propósito para a nossa vida, Ele nos tira do conforto. Ele nos confronta no deserto. Nós somos confrontados por Ele no deserto. E muitas das vezes no deserto nós não ouvimos a voz de Deus, nós não sentimos a presença dEle, mas Ele está lá. Ele está presente conosco. O objetivo de estarmos no deserto é para conhecer Deus, é para buscar Ele. Assim como foi com Josué, assim como foi com José, assim como foi com Moisés, assim como foi com o próprio Jesus. Jesus foi levado no deserto, ficou 40 dias no deserto, ele foi tentado pelo diabo e ele resistiu. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi escravo, foi lançado na cadeia, mesmo sem ter feito nada. Então, José antes sonhou, Deus dava sonhos a José daquilo que José seria. E depois José foi lançado no deserto, onde ele foi preparado para se tornar governador. E o mesmo acontece conosco. Moisés também ficou no deserto a pastorar as ovelhas do seu sogro. E Deus depois chamou a Moisés para aquilo que era o propósito dele, porque quando o Senhor lhe tirou do Egito, não lhe tirou para ele ficar no deserto a vida toda. No deserto foi a preparação de Moisés. No deserto é a nossa preparação. Muitas de nós vivemos desertos, outras já viveram, outras têm vivido. Eu já vivi N desertos na minha vida, na qual me frustrei, chorei, me perguntava, Senhor, aonde que eu estou errado? Senhor, eu pequei naquela situação, mas o Senhor já me perdoou, me arrependi, não faço mais. Por que é que eu continuo a viver neste deserto? Se o Senhor até revelou que faria isso através de mim para o futuro de muita gente. Mas quando o Senhor quer nos usar para coisas grandes no futuro, Ele nos leva no deserto para nos preparar, para nos testar. Amém? Eu havia fases na minha vida que ouvia a voz de Deus constantemente. O Espírito Santo me guiava, me direcionava todos os dias. Eu conseguia ouvir Ele nitidamente. Eu tinha encontros com o Espírito Santo durante a noite. Ele aparecia nos meus sonhos. Eu tinha conversas com Deus durante 1, 2 horas. De repente, tudo aquilo cessou. De repente, eu parei de ouvir a Deus. De repente, o Senhor parou de aparecer nos meus sonhos. E eu me frustrei. Eu chorava tanto, tanto. É terrível quando você tem uma intimidade com Deus, quando você está habituado a ouvir Deus e de repente você para de lhe ouvir. Principalmente quando você está passando por algum problema, por alguma dificuldade e você para de lhe ouvir, você sente que Ele não está mais lá. Você pergunta, Senhor, aonde é que você está? Mas nesse mesmo instante também a tua fome por Ele aumenta. O desejo de lhe conhecer aumenta. Mas ainda assim você chora. Eu me perguntava, aonde é que eu errei? Aonde é que eu tenho errado? Que pecado oculto eu tenho escondido? Jó, quando passava por aquela situação, os amigos perguntaram sobre os pecados secretos que ele tinha. Jó não tinha nenhum pecado secreto. Foi-lhe tirado os filhos e os bens. Jó foi lançado no deserto. Mas ainda assim ele não abandonou a fé. Ele não abandonou o Deus que ele buscava, ele confiou em Deus e Deus lhe deu 7 vezes mais daquilo do que ele tinha perdido. Muitas das vezes aqueles que estão ao lado vão dizer, mas ela não é dita espiritual,
Uma mulher que ora e vai à igreja passa por isso por quê? Algum pecado ela deve ter escondido. Alguma coisa errada ela faz no culto. Você é julgado. Você é chamada até pelo nome, pelos teus problemas. Quem aquela solteira, quem aquela dissimulada, aquela fingida, já nem chamam pelo teu nome, te chamam pelo problema. Porque os amigos de Jó disseram que pecados secretos você tem. Jó não tinha pecado nenhum. Mas não se preocupa por aquilo que estão a te chamar. Preocupa-se por aquilo para que o Senhor te chamou para fazer. Aleluia. O mundo sempre vai julgar, o mundo sempre vai querer saber o que está por trás daquele sofrimento. Então eles vão tirar as suas conclusões. E isto fere, isto magoa. Eu sei porque eu senti isso. Dói. Mas não procura tentar se explicar. É o teu propósito. É o teu deserto. É aquilo que o Senhor tem para a tua vida. É grande. Então é necessário você passar por aprovação. O deserto não é lugar de derrota. O deserto não é lugar para você tentar tirar a tua vida. Não para aqueles que obedecem a Deus, não para aqueles que andam no caminho do Senhor. É no deserto que você é fortalecido. Não espera sinais no deserto, não espera bênçãos no deserto, não espera abundância no deserto. Você não vai ter isso no deserto. Você vai ter confronto. Você vai ter que saber se posicionar no deserto. Porque é isso que Deus quer ver em ti, o teu posicionamento. A quem você está a buscar. Se o que você está a pedir é para os seus deleitos. Porque no deserto nós temos que pensar as coisas de alto e não de baixo, conforme diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Amém? E versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitas das vezes no deserto pedimos socorro, pedimos uma intervenção de Deus. Mas não somos atendidos, porque muitos desses pedidos são pedidos para os nossos deleitos, para voltarmos a ter a vida que tínhamos antes, para voltarmos a ter a vida, as viagens, a vida de promiscuidade que tínhamos antes. Então, Deus não nos atende, Deus não nos tira do deserto. Os nossos pedidos por Deus são aceitos por Deus através das nossas intenções. Depende com que intenção você está a pedir aquela bênção. Com que intenção você está a pedir a ajuda de Deus. Deus está a te preparar. Aproveite este momento para buscar a Deus. Aproveite este momento para ter intimidade com Deus. Aproveite este momento para conhecer Deus e Jesus. Aleluia. É um lugar onde nós somos provados e humilhados por Deus. É um lugar onde Deus está a te preparar para o teu ministério. Porque o que Ele vai colocar nas tuas mãos é tão grande que você precisa estar preparado. Você precisa estar fortalecido. Deus não vai colocar coisa grande na tua mão sem antes te preparar, sem você passar por um deserto. Muitas das vezes também vamos ao deserto por causa das escolhas erradas que nós fizemos no passado, das decisões erradas. Mas Deus usa todas essas coisas ao nosso favor, para o nosso bem, para moldar o nosso caráter, para nos moldar à semelhança dele. Amém? Deserto não é para você reclamar, não é para você murmurar, não é para você se virar contra as pessoas, como se eles fossem culpados de você estar naquela situação. Deserto é para você ter intimidade com Deus. Deserto é para você buscar a presença de Deus na tua vida. Por isso é que muitos não entram na terra prometida. Assim como o povo de Israel, muitos morreram no deserto, não entraram na terra prometida.
Assim muitos também morrem sem sequer chegar no lugar que o Senhor disse que chegariam, sem tomar posse da bênção, porque perdem tempo com coisas pequenas, com coisas fúteis. Apegam-se às coisas que não valem nada, que não levam a lado nenhum. E enquanto isso, os anos vão passando. Entra ano, sai ano. Depois diz, Senhor, a minha vida não muda. Você não está a deixar Deus mudar a tua vida. Deus quer trabalhar na tua vida. Posiciona-se, mulher. Conheça a sua identidade. Saia das coisas vulgares que te afastam de Deus. Aproxima-se dele, porque se ele te colocou no deserto é porque ele tem um propósito na tua vida. Você tem um chamado grande na tua vida. Não atrapalha o que Deus está a fazer na tua vida. Amém? Usa o deserto para ser uma mulher grande. Amém? Que o Senhor te abençoe neste deserto. Que o Senhor te dê sabedoria e entendimento para que você entenda este propósito, para que você entenda esta transição. Aleluia. Que você saiba escolher o caminho de Deus. Tenha fome de Deus e não fome das coisas do mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente.